Olá pessoal, muito boa noite. Estou tentando aqui com a internet hoje aqui. A gente está tô para entrar ao vivo aqui com a nossa amiga Rosana. Infelizmente a internet é aquele jeito, né? A hora que você precisa dela, a hora que você precisa, ela não ajuda. Que barbaridade. E o errado sou eu, viu gente? Não é a Rosana não. Eu marquei com ela para a gente entrar 6h30. Olha o horário, viu? Mas o problema foi a internet. Eu vou chamá-la aqui para a gente falar um pouco, né, desse trabalho maravilhoso. Bom, ela que vai, na verdade, a live é dela, né? Eu estou falando muito aqui, né? Estou falando muito, já vou chamá-la aqui. Para mim vai ser um prazer muito grande estar falando com uma pessoa de uma sensibilidade muito grande. Oi! Olá, Ademir! Que Quero te bom te pedir mil, ver! deixa eu te pedir mil desculpas, porque a minha internet está Imagina, aquela porcaria, viu? imagina, não tem que se desculpar não, só estou baixando um pouquinho meu volume aqui que está um pouco alto. Tudo bom? Como é Maravilha. que tá? Como Olha, é eu que tá quero, tudo? Bora, graças a Deus bem, eu quero mais uma vez pedir desculpas para você, porque eu tenho um respeito muito grande pela sua pessoa, sem te conhecer pessoalmente, porque tudo aquilo, o Rafael trabalha comigo, ele trabalha com você também, ele me contou, né, um pouco da sua história, e eu fiquei apaixonado em você pela forma que você está agindo, né, o que você fez realmente o contrário de muita gente. Mas a live é sua, fica à vontade, eu que sou comunicador gosto de falar muito. Tem nada disso não, a live é nossa e aqui tá difícil, porque eu também falo muito, Ademir. Legal. Eu falo muito, só não falo bem que nem você, mas estou tentando aprender. Que isso, que isso. Oi, gente, então, só, né, voltando aqui à apresentação do Ademir, que eu acho que não precisa de muita apresentação, né, Obrigado. todo mundo já conhece, apresentador de sucesso da TV Alterosa, apresenta o jornal Alterosa, Alerta, edição 1 e 2, não é isso, Ademir? Já Isso. faz sucesso lá há quase 7 anos, pai da Ana Clara e marido da Juliana, né? Já deixo o meu Isso. oi para as duas. Então, Ademir, hoje primeiro também nós queremos saber um pouquinho de você, né? Aham. Como é que foi para você? Quando é que você se descobriu um apresentador de televisão? Como é que foi para você? Você já, desde criança, pensou, você é apresentador? Como é que foi isso na sua vida? Olha, foi tudo por acaso. Na minha vida as coisas acontecem, né? Porque eu queria ser jogador de futebol. Ó, E aí eu virei a bola. Aí eu virei a bola. Aí não tinha. Aí eu tô brincando, eu não machuquei o braço. acertava o gol, Ademir? Não, eu era a bola lá, viu? Eles que me chutavam. Oh, Aí, meu aí de Deus. repente, aí eu machuquei, até, né, machuquei o braço, perdi a oportunidade na época. Aí eu queria ir para o exército, queria ir para o exército. Tudo a Aí, ver como com eu tinha apresentação, com apresentador de TV. nada a ver, nada a ver. E outra coisa, só para você ter noção, eu sou muito tímido até hoje, mas muito tímido mesmo. E às vezes as pessoas nos vê, né, comunicando no ar e acham que não. E eu nunca, por exemplo, se eu chego num local e está lotado de gente, e eu chego sozinho ou com alguém assim, eu morro de vergonha. Oh, Até meu Deus. hoje. Mas, É, Ademir, isso é interessante. A gente vê muitos humoristas, pessoas mesmo que falam com o público, que fazem humor e que relatam a mesma coisa, que são tímidos. Interessante isso, né? E ao mesmo e tempo é, tem essa facilidade em em se comunicar pela é, câmera, pelo vídeo, muito legal. é de Deus. E aí eu ia pro exército, né? Aí o meu tio era do exército, do exército, infelizmente ele morreu. E aí você imagina, né? Minha mãe, meus tios, minhas famílias, não, não vai, não vai, não vai, não vai. E aí, por acaso, um primo meu que era locutor, até hoje, me chamou para ir no rádio. Eu fui lá no rádio Ah, com ele, que esse e aí vozeirão. ele me apresentou o gerente e fui fazendo o teste. E com 16 anos, olha que loucura, com 16 para 17, eu já era locutor. Então Nossa, foi do nada, foi do nada. parabéns. E o povo agradece. Graças a O Deus. povo agradece. E hoje eu tenho certeza que é a coisa que eu gostaria de fazer. É a Que coisa que bom, é eu amo muito bom. Isso fazer. é uma satisfação muito grande quando você trabalha com o que você gosta, né? E quando eu vou É uma para a realização. TV, quando eu vou para a TV, eu não vou para trabalhar, eu vou para me divertir. Ah, Então, legal demais. é felicidade geral. É Ô, isso mesmo. Ademir,
Por exemplo, na Alterosa você já vem aí há quase 7 anos, né? Fazendo esse Isso. trabalho, mas hoje, especialmente com essa pandemia, né? Com esse problema que nós estamos vivendo, como é que você tem sentido assim essa questão? Isso tem alterado muito no seu dia a dia? Como é que tem sido para você nesse confinamento social, essa questão toda no trabalho e na sua vida? Mudou alguma coisa, Ademir? Ah, mudou muito, 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 porque, primeiro, aglomeração. Como é que você faz um programa? Como é que você vai ao vivo? Como é que você, né, É, coloca o povo no ar se você não tem aglomeração? Olha que mudança, né? imagina. Eu trabalho E na as pessoas comunicação. gostam dessa coisa ao vivo, né? Dessa coisa de Isso, povo, né? eu principalmente, eu adoro ao vivo ter gente, eu É, gosto, por mais quando eu te falei que eu sou tímido, mas no meu gente gosta. serviço eu quero gente, eu quero gente. Então, o É, que aconteceu? Já nós não podemos aglomerar. Aí tivemos que usar o quê? Graças a Deus a internet, assim. né? Achei que você fosse E, falar da máscara. e também, né? E também, aqui, ó. Aqui, ó. Hoje nós não precisamos, que nós estamos à distância. Não estamos Mas aglomerados. é o que tem, E, é o que e, está salvando a gente ainda também, né? A gente ainda é, tem que agradecer. aí eu tive que, a nossa equipe toda, o Rafael, o Sander, que é o nosso diretor, aí nós tivemos que mudar o foco. O que, que é? É toda hora um vídeo, é pedir para as pessoas mandarem, e graças a Deus nós descobrimos com a pandemia que nós podemos mais, nós podemos usar essa Hum, ferramenta mais. Então, pode ter certeza que quando liberar, nós vamos ter mais informações porque aprendemos a trabalhar mais com a internet. com certeza, é o que eu digo, assim, se todo mundo conseguir aproveitar, né? De tudo a gente tem coisas boas para tirar também, né? Para É verdade. aprender um jeito novo de fazer, um jeito novo de aprender. Então, acho que pelo menos a gente vai tirando essas lições, esses aprendizados, e não fica só a coisa ruim, né, Ademir? Isso também já É ajuda. verdade. E, Ademir, uma outra coisa assim que a gente tem visto com essa questão do confinamento é o grande aumento, né, do número de casos de violência, tanto com criança, que também a gente tem visto muito, mas hoje, especialmente, a gente falando dessa questão contra a mulher, né? Como é que você tem recebido essas notícias? Realmente Ah, isso procede para você lá na TV? Você tem visto isso na realidade? Como é que você sente com essa questão? olha, eu não sei se eu falo com vergonha, eu não sei se eu falo, né, porque É com tristeza, né? se eu for falar aqui do jeito que eu falo lá no programa, eu vou assustar os seus amigos, né? Então, já que você, Assusta O não. Rafael, eu vou te contar aqui, o Rafael já ligou 2 vezes. Ademir, vai devagar, viu? Porque então, então eu Não, vou, assusta não. não, porque eu acho muita covardia. Eu acho muita falta de respeito com o ser humano. Não é questão do homem com a mulher, não. Eu falo em todos os aspectos, né? Com Sim, todos com certeza. os aspectos. É horroroso esse tipo de coisa. E eu fico aqui conversando com você, eu fico te olhando. Você é uma pessoa que dá para perceber que é do bem, uma pessoa bacana, uma pessoa, né, legal. E, logicamente, você passou por problemas muito sérios, e não quero falar depois sobre isso, mas, olha, eu vejo essas coisas com vontade de gritar para os 4 cantos, com vontade de ir lá em Brasília, pegar a minha enxada, ir lá no Congresso, né, ir lá na Câmara dos Pegar o Deputados e falar, xerife, virar o gente, xerife. sabe o que precisa? Não precisa mais, precisa ter mudanças no Código Penal nosso, que é de 40, nos anos 40, mas precisamos de endurecer as nossas leis, mostrar, principalmente para homens canalhas, né, que é o seguinte: se ele fizer alguma coisa dessa forma, que na minha opinião, né, não deveria fazer nunca, ele vai ser, a pena dele realmente ele vai cumprir. É Vai porque ele ser sabe que não vai punido, né? acontecer nada. É, Né? Tem a lei Maria da Penha, que, ó, graças que a Deus. graça, É. né? Graças Amanhã a está Deus. completando 14 anos, a Lei Maria da Penha. Amanhã, Amanhã olha completa aí, 14 anos. E ela, assim, a gente sabe que a lei é a terceira melhor lei do mundo, né?
Mas a gente sabe, assim, ela é muito boa, mas a dificuldade que a gente tem é de fazer cumprir, é o que você está falando. Né? Porque são É, muitos casos e fazer cumprir é muito difícil. E a gente precisa mudar também, Ademir, eu penso, a estrutura toda, de uma certa forma, porque não é todo lugar que você tem a delegacia da mulher, né? E a mulher, quando chega numa delegacia comum para fazer uma queixa, é muito complicado, é muito difícil. Quando você é. fala para homens ainda, infelizmente, a gente, né, esbarra com essa questão cultural e fica muito difícil. Então, a primeira coisa que Eu eu acho acho, que vem mudando, mas que precisa urgentemente, é essa questão mesmo, de ter uma delegacia da mulher em todo lugar para que a mulher possa ser atendida, né? Perdão, te no cortei. mínimo a cada 100 quilômetros, no mínimo a cada 100 quilômetros, né? Se não tiver em toda a cidade, porque Para você sabe ter como é que é. acesso, Eu né? Que ela sabe, possa ter acesso. isso, sabe por quê? Deixa eu te explicar o motivo. Nós trabalhamos com um programa 90% policial, né? Então, Hã? o que que a gente sente? É que também precisa do quê? De tirar aquele monte de processo que está engavetado nos fóruns. Porque o que que acontece? Não tem tanto promotor do tanto que precisava, tanto juiz do tanto que precisava, servidor, né, não tem o tanto que precisa. Então, o que que acontece? Fica todo mundo ali, ó, comigo não vai acontecer, tem a medida protetiva, que você pega a medida protetiva, é um papel como esse, aí você põe na bolsa e está escrito lá, não pode chegar Próximo, tantos a, metros. a 1 quilômetro da outra pessoa. E aí? Lógico que vai acontecer. Então tem que fazer o seguinte, meu companheiro, tá aqui, o delegado sentar, como você falou, o delegado chegar, ó, você fez isso, primeiro você vai cumprir a sua pena, já de cara. Cumprir a sua pena para você largar de ser safado. Segundo lugar, se você novamente fazer a mesma coisa, você não vai sair da cadeia. E para você comer, para você beber, para você ter energia na sua cela, você vai ter que pagar, você vai ter que trabalhar. Enquanto não acontecer isso, vai ficar a Deus dará. Aí Muito não tem. difícil. E nós Essa. precisamos também trabalhar na educação, né, Deni? Eu sou assim, acho que nós precisamos, a sociedade está demorando muito a começar isso na escola infantil, sabe? Ensinar o respeito, né, em todos os sentidos, porque infelizmente isso tem ficado muito a desejar, né? E principalmente essa coisa mesmo, mudar desconstruir essa cultura, esses paradigmas que nós temos, que é totalmente machista, e começar desde nós temos nossos meninos pequenininhos, então é dentro de casa, né? Se você pode, você também pode, não é aquela coisa, né? Vigia sua irmã, quer dizer, já começa por aí uma série de coisas que a gente não percebe e que vai construindo e reforçando essa cultura machista. Odemir, mais É. uma vez eu quero perguntar se você recebeu aí o livro que eu mandei para você. Ia te falar agora. Eu ia te falar agora. Que Ó, bom. eu não posso mentir para você. A hora que chegou o seu livro aqui na minha casa, a minha mulher já pegou para ler, a Ana Clara, minha filha, também, e eu não tive tempo porque elas estão com o livro. Ah, Mas, né, logo, logo, prioridade delas, com certeza. Estou de acordo. Estou é, de acordo. ela vai, a hora que elas lerem, eu quero ler Ah, sim, tá porque pronto. com esse livro, aproveitar, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está chegando aí. Coloca o nome da cidade, Beleza. pessoal, onde vocês estão, né? A Cristina está por aí, já Tá vi a Cristina legal. aí, da Professora no curso de Helenice, pedagogia, e estamos um trabalhando abraço com para você. projeto. Olha só, tá vendo? Que É, legal, bacana tem uma demais. professora, Isso é muito a Camila está importante. aí, A né? Camila, filha da Solange. A Solange é sua grande fã. Oi, Solange! É, sua grande Beijo. fã. Obrigado, obrigado. Olha aí, ó, tá aí o Cláudio também de Varginha. Obrigado. A Ah, Tassiana Cláudio Maia. Martins. Tassiana de Belo Horizonte. Oi, Oi. Maia. Muita A gente Elaine. conhecida. A Aí, olha Camila, de aí. novo. Muita gente conhecida. O Rogério tá aí. Rogério, Paraguaçu. Paraguaçu. É, Que... Odemir, mas eu não posso deixar de te agradecer do seu apoio, quando você tem falado várias vezes na televisão, né, no seu jornal. Quero muito te agradecer, viu? Isso está sendo assim muito importante para mim e para o meu trabalho. E, nossa, só tem mesmo Olha, que te agradecer.
Eu faço questão de poder estar com você, porque tudo que é feito, gente, para ajudar as pessoas, tudo que é feito para você melhorar a vida, olha, com o seu livro, que vai ser história, eu tenho certeza. Eu quero te perguntar do livro, para você falar um pouco desse livro aqui Com também para a certeza, gente. vamos sim. Ó, se você, esse é meu ponto de vista, se uma pessoa mudar a vida dela, e ela tiver coragem de sair, e ela tiver coragem de denunciar, se ela tiver coragem de mostrar para todo mundo quem é ela, porque a mulher não é objeto de ninguém, o homem também não é, ninguém é objeto de ninguém, ninguém manda em ninguém e ninguém é de ninguém. Ele tem que ser respeito, é diferente. Então, se esse livro seu, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente quem lê, né? Mas se você ajudar uma pessoa, já valeu a pena demais, Rosana. Você já fez a Sim, diferença. Não é verdade? com certeza. Isso que eu penso, assim, quando eu vejo o retorno que as pessoas me dão, né, com relação ao livro, cara, eu já me sinto, assim, totalmente agradecida e realizada, sabe? É o que você falou. Uma pessoa que dá um retorno e fala, esse livro me ajudou a enxergar que eu, né, tal coisa, tal situação, meu Deus, para mim já é muito positivo e eu já me Tá. sinto, assim, muito realizada. Olha, o João Olegário aí de Pouso Alegre acabou de entrar com a gente aí. A Juliana também. Agradecer aqui também o Stefano, todo o pessoal. É o seguinte, deixa eu entrar na parte jornalística agora. Agora é a minha área, viu, Rosana? Você me apertou demais aí. Vamos lá! Eu não vou dar brecha para você, não. É o seguinte, me conta, e para o pessoal que está vendo agora, por que você teve a ideia de escrever esse livro? Eu tenho certeza que você já superou, tanto é que você está aqui falando e sorrindo e mostrando a sua vida. Conta um pouco daquilo que aconteceu com você, um pouquinho, né? Se você for contar tudo, nós vamos ficar daqui uma semana. Mas Não, resume nós aí vamos para ter. nós. Então, Ademir, o resumo, né? O livro que também tem muita gente entrando aí, né? Que são seus seguidores e que ainda não ouviram falar do livro. O nome do livro é Vida e Verdade, né? Eu até tenho aqui um para mostrar para vocês. E o livro, ele retrata a história de uma jovem, né? Que de classe média, que tem o sonho de ter uma família e vai em busca de realizar esse sonho. Encontra um príncipe, né, uma pessoa maravilhosa, um homem encantador, sedutor, inteligente, bonito, uma gracinha mesmo de pessoa. E eu só tenho que tomar cuidado para não contar o livro inteiro, senão depois ninguém mais quer comprar o livro, não precisa mais ler, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu É. só fechar aqui que eu não estou aguentando de frio. Não estou aguentando de frio Ah, aqui, eu peraí. fechei tudo aqui também hoje. Então, mas continuando contando a história para vocês que estão aí assistindo, essa jovem, né, se casa e já na lua de mel ela é agredida pelo marido e começa a perceber que o mundo não era aquele conto de fadas que ela acreditava ser, né? Já na lua de É, mel, na lua de na lua de mel. mel, né? Na lua de mel teve uma situação bem complicada, muito violenta. Mas assim, o que eu posso dizer é que antes disso, né, porque isso, sabe, Ademir, é importante a gente falar para que as pessoas possam ter uma noção de como isso acontece. Que o objetivo do livro não é simplesmente contar uma história, né? Porque ele não é um simples romance assim de uma história que você lê, suspira, não. É para alertar as pessoas de como essas coisas vão acontecendo sutilmente, né? Então, quando eu conheci, ele realmente era muito sedutor. E pouco a pouco você vai percebendo alguns detalhes, mas muitas vezes a gente não quer ver, a gente ignora. Então é isso que eu quero se falar muito, pontuar muito, para a pessoa tentar, é difícil, sabe? Porque a gente quer um relacionamento, a gente se encanta pela pessoa, a gente se apaixona e a gente muitas vezes começa a fazer de conta que não viu, sabe? Alguns sinais, porque eles existem, sabe, Ademir? Então é muito importante a gente estar atenta a esses sinais. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente também não vê porque a gente não está preparada para ver. Não é só porque você não quer ver, porque a gente não está preparada para isso. Né? Pouca experiência, maturidade, uma série de fatores que faz com que a gente não veja, não enxergue esses sinais. Muitas vezes você começa a perceber, por exemplo, te proibir de falar com certas pessoas,
sabe? Aqueles olhares que quase você pensa que a pessoa vai te bater, mas é só um olhar, sabe? Te constrangendo. É, então, a pessoa, por exemplo, não gostar que você use determinado tipo de roupa, e aí vai, pouco a pouco, sabe? Ciúme doentio, você não pode cumprimentar uma pessoa na rua. E esse, então, quando começa isso, aí você já pode saber que a coisa não é legal, que o relacionamento não está saudável, sabe? Um ciúme assim do Tipo, nada, uma coisa criada do nada, entende? Você olhou para alguém porque ele te cumprimentou, mas aquela pessoa estava te olhando demais, mas eu vi que você virou para lá, sei lá, coisas absurdas assim, sabe? E aí a Paula então segue, né? Ela casou grávida, a jovem casou grávida, que é a minha história. E a coisa começa a acontecer e a história vai desenrolando. O livro tem vários episódios, várias situações de abuso, de violência mesmo, assim, de chute, de soco, de tentativa meu Deus, é você bem. sofreu Ele muito. chega, ele chega a ser muito pesado, sabe, Ademir? Assim, tem algumas cenas que as pessoas às vezes me ligam e falam, Rosana, não sei se eu consigo continuar lendo porque está muito pesado. Tem gente que fala que vontade de bater nessa pessoa, mas também que vontade de bater na Paula, eu já ouvi isso. Porque, porque você continua, né? Porque a gente continua na relação. E isso é outro assunto, é outro tema que a gente também não pode deixar de falar e de conversar sempre para poder, assim, que as pessoas possam entender como isso acontece. Porque muitas Tá. vezes a sociedade não quer ajudar uma mulher que passa pela situação, sabe? Porque você julga que a pessoa, mas ela gosta, ela não quer sair disso. A gente ouve até aquela coisa, né? Sem vergonha e tal. E muitas vezes não é nada disso, né? A maioria das vezes não é nada disso, né? Porque tem Nunca. muita Eu coisa, acho né? muita Tem, coisa, tem tem família, ameaça, família, né? ameaça, tem um amor por trás disso. Tem os momentos maravilhosos que você vive com a pessoa também, que a Então, gente não pode sabe por quê? negar. Que a mulher, ela é mais sentimento, né? O homem, a mulher é sentimento. Às vezes, você É, falou muito bem, isso é pra gente que tem o lado machista, o cara acha, não sei, não tem nada a ver, gente. A mulher é mais sentimento, por mais que às vezes ela tá ali sendo naquele momento sufocada, mas o coração dela acha que o que vai danado vai mudar. mudar, que você tem outra coisa, você acha até que você, como você está nessa relação, é porque você tem a obrigação de ajudar aquela pessoa. Porque no caso ele estava envolvido com drogas, aí você acha que você tem que salvar a pessoa também daquilo. A gente sente culpa, sabe, por tudo isso. A gente sofre muita ameaça. O medo, eu acho assim, o maior empecilho da maioria das pessoas que eu já ouvi relatos, que eu já conversei, é o medo. O medo é assim, é uma barreira, porque você pensa, denuncia, você vai ter proteção, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas a gente sabe, como a gente já começou, né, no comecinho da live, que não, a gente não pode, sabe, não é tão garantido assim. Porque a hora que aquele Tá, homem ficar sabendo que você denunciou e que ele conseguiu uma brechinha para chegar perto de você, ele vai te dar um soco na cara. Você pode ter vai. certeza que vai. Ô, Mas, Rosana, Ademir, a gente não pode ficar preso nesse medo. Seja o tá. que for, sabe? Ó, e Desculpa. só para o pessoal que está chegando agora, né? Aham. Eu tô aqui, a live, na verdade, não é minha, é da Rosana, mas aí nós invertemos aqui porque não estava dando certo no começo. Ela escreveu um livro. Como é que chama o livro? Fala para o pessoal, Rosana. O nome do livro é Vida e Verdade. Vou mostrar Vida aqui e de novo para Verdade. Porque, vocês. olha lá, porque é o seguinte, ela namorava, aí quando ela noivou, estava tudo certo. No dia do casamento, no dia da lua de mel, ela percebeu algo errado e na lua de mel você foi espancada, é isso? É isso. 2 dias antes, ou 3 dias antes do casamento, eu já tive um apertão no braço, sabe, Ademir? Inclusive, na hora de ir para o casamento, eu tive assim, um questionamento, pensei, inclusive, em desistir. Mas a gente vive um mundo real, né? Aquela coisa, como é que Tá, você diz? Isso foi há 33 anos, né? tá. Mas Como é até que você então, desiste? Mas Rosana, até então era tranquilo, era assim, uma gracinha. Com que alguns coisa. sinais, como eu te falei, com alguns sinaizinhos que você percebe assim, de ciúme, um olhar, sabe? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas um tratamento assim totalmente maravilhoso, encantador, que ele era uma Tá, pessoa realmente encantadora. tá. Vamos lá então.
Aí você, lógico, foi passando momentos terríveis, complicadíssimos. E Isso. como é, e como é que você aí teve coisa pior para você falar, pô, como é que você saiu disso? Porque Então, aí Ademir, que é o problema. olha, quando eu comecei a perceber o sofrimento dos meus filhos, porque assim, até então eles nunca foram agredidos na minha presença pelo pai, nunca tinha ficado sabendo de nada. Eu soube de uma agressão ao meu filho mais velho há pouco tempo. Quando eu estive aqui no Brasil, em dezembro, eu soube que o meu filho mais velho tinha sido agredido já depois do meu divórcio pelo pai. Uma coisa horrível que eu fiquei assim, nossa, me destruiu. Mas enquanto eles eram pequenos comigo, eles nunca foram agredidos, não violentados. Claro que a agressão era outro tipo, né? Emocional, psicológico, quando eles presenciavam as cenas, óbvio. Mas quando eu comecei a perceber a tristeza deles e o quanto aquilo tudo estava afetando, e quando eu percebi que ou eu morria, ou eu ia morrer, sabe? Eu ia ser morta ou eu ia morrer, porque se eu continuasse naquela vida, eu ia morrer, porque eu já estava ficando sem forças, eu estava, sabe, me destruindo, eu estava muito magra, ficando doente, ou então eu ia ser morta, porque ele ia me matar. E aí eu comecei a entender e falei, não, peraí, né? E aí, como é que vai ser? Eles vão ficar sozinhos na mão, né, de um pai violento, de um pai que não tem a menor condição de criar, de educar. E aí isso começou assim a ficar na minha cabeça, sabe? E quando eu descobri drogas, né, as drogas dele, então tudo isso foi reforçando e foi, sabe, me fortalecendo no sentido de criar uma estratégia para me separar. E aí eu estava totalmente dependente financeiramente dele, né? E aí comecei, Então, que eu não vou contar ó, tudo. tá. Mas olha aí, graças a Deus, porque aí tem aquela dificuldade, você financeiramente, você não dependia dele. Não, Muitas pessoas. eu dependia dele, Ah, você eu dependia. dependia. É. E Então, aí porque eu aí então é pior comecei, ainda. E aí eu É comecei a por... criar uma estratégia e ter um trabalho meu, que tem toda essa história no livro, que isso já foi um ponto, né, que me ajudou. E aí, Ademir, eu tinha pedido ajuda já dos meus pais e dos pais dele um tempo antes com relação à droga. Mas aí, Ademir, chegou um ponto que, assim, quando eu entendi isso muito claro para mim, que ou eu ia morrer ou ia ser morta, eu falei, basta, chega, sabe? Tem essa cena toda, como tudo aconteceu, e como eu dei um basta e coloquei ele para fora da minha casa. Porque todas as vezes eu saía e eu voltava. Sim. E aí, dessa vez, eu falei, não, suas malas estão prontas, e foi quando ele foi para fora da minha casa, e eu resisti, assim, sabe? Todas as chantagens, todas as situações, e tive um apoio, sim. Eu tive um apoio que foi um apoio na época do pai dele, inclusive, que me apoiou, sabe? Assim, uma ajuda até Isso. financeira. Os meus Ó, pais, posteriormente, me ajudaram para que eu voltasse para Varginha, porque eu não morava em Varginha. E aí a coisa foi acontecendo e depois disso eu tive outros relacionamentos e isso é uma coisa muito importante para as pessoas saberem que existe chance de você ter condições, sabe, de você ter um relacionamento saudável depois de tudo isso. Existe isso. vida sem violência, sabe? Isso. Ô, Rosana, Existe. o pessoal está entrando aí, ó. A Elaine está dizendo o seguinte: esse aspecto de dependência financeira é muito difícil. Então, o que eu ia dizer? Às vezes, tem muita mulher que ela tinha um trabalho antes, quando ela namorava, Exatamente, né? exatamente, Ela namorava, ela tinha um trabalho. exatamente. Aí, Isso quando já ela é casou, o que o cara fala? Não precisa mais trabalhar, você vai ficar em casa, cuidar da nossa casa, que é comigo mesmo. Aí o que acontece? Aí ela fica ali por conta da casa, ela perde amigos, ela perde o conhecimento dela, o que ela estudou, o que ela não estudou, ela vai se fechando, fechando. Quando ela percebe, ele já está com outra, já está já batendo, era. e aí se ele bater ou terminar, ela vai ficar ali sozinha, e aí o mundo dela vai se fechar. Não é por aí, Rosana? Exatamente, Ademir. E isso é uma coisa que acontece de regra geral, sabe? Porque ele começa te afastando dos amigos, das amigas, com aquela velha história. Ah, suas amigas têm inveja de você. Tem até assim, você sabe que a sua amiga me deu uma cantada?
você sabe que é sua amiga, você sabe? E assim você vai se afastando pouco a pouco. Eu já mudava, fui morar numa outra cidade que eu conheci quando eu fui estudar, né, em uma outra cidade. A família começa, ele começa de uma certa forma, sabe, te afastar. Não, somos só nós somos suficientes, nosso amor é maravilhoso, porque agora nós vamos criar a nossa família. E vai, pouco a pouco a coisa vai acontecendo, sim. E aí, como eu tive um filho, eu estudava na época. Eu tive meu filho, em seguida eu tive um segundo filho que eu engravidei usando o DIU. E foi assim, um em seguida do outro, tá essa passagem toda no livro. E eu realmente quis, sabe, assim, isso foi até uma escolha minha de ficar, de cuidar dos meus filhos, que eu sou muito mãe, sabe, assim, eu tinha que fazer isso. E era muito difícil, quem ia ficar com 2 bebês, né? É muito difícil. Então, eu fiquei, mas depois eu comecei a trabalhar num comércio que era nosso, né, dele, e neutra, né, porque era mulher dele, mas era dele, na verdade. Então, eu comecei a trabalhar com ele nessa loja, era uma loja grande, e trabalhava sempre com um filho de cá, às vezes o outro de lá, eles brincando, com uma babá assim, sempre perto, mas era dele, né? Eu estava sempre tudo atrelado a ele. Então, qualquer movimento para sair do casamento, eu ainda tinha que enfrentar essa dificuldade que depois eu enfrentei, graças a Deus, né? Tudo deu certo. Aí a Elaine está falando que existe vida amorosa após todo esse sofrimento. Existe sim, Elaine, e eu sou a prova disso. Agora, é uma coisa, Demi, que fica, as sequelas, elas ficam, sabe? Assim, eu fiz terapia por muito tempo, mas as sequelas ficam. Então, por exemplo, eu percebo muitas coisas nas minhas atitudes, sabe? Por isso, eu sempre assim repito quando eu posso, saia o quanto antes você puder, sabe? Porque quanto mais tempo você fica, maiores são as sequelas, e mais dificuldade você vai ter, tanto para sair, porque a gente vai perdendo a lucidez nesse relacionamento abusivo, sabe, Ademir? Chega um Sim. ponto que você não sabe mais o que é real, o que é ficção, o que é real e o que é fantasia sua. Se você sabe, vai ficando tão confuso na tua cabeça tudo, que só depois, quando você está de fora, que você vai olhar para aquilo e que você vai pouco a pouco entendendo o risco. Para você ter uma ideia, Demi, eu fui entender que eu vivia risco de vida, né? O tempo inteiro, quando eu fazia terapia. A minha terapeuta falou, Rosana, mas o tempo todo você estava vivendo. Eu falei, é? Claro que é, pois a pessoa tentou te matar com a arma, a pessoa te... Oi, e aí, sabe, é tão louco isso, como a Isso. gente tem dificuldade de tomar consciência das Tá. coisas. É muito maluco isso. A Cristina está aí também, está falando que é tudo verdade, né? O pessoal está chegando aí. Olha, é o seguinte, quando você bota a cabeça no seu travesseiro, Rosana, você bota a cabeça do seu travesseiro, está sozinha aí no quarto, né? Ainda vem aquele filme de vez em quando, ou não? Ademir, eu por muito tempo eu tinha muitos pesadelos, mas muito pesadelo mesmo, de acordar à noite gritando, assim, sabe, sono frio, desesperada. E muito real, aquilo como se estivesse acontecendo naquele momento, tudo de novo. Então, isso, aos poucos, eu fui me livrando um pouco, sabe, assim, pouco a pouco. Mas ainda tenho esses pesadelos. E quando eu estou acordada, sim, ainda tem muito momento que eu paro e penso, como eu dei conta? Eu mesma, às vezes, não acredito como eu consegui sair de tudo isso, sabe? É. Porque, assim, se você começar... quando você for ler o livro, tem coisa que você fala assim, tem gente que me liga, te fala aí na hora e fala, isso aconteceu mesmo, sabe? Porque é tão Aí você inacreditável. fala, aconteceu pior, ainda tem coisa Pior. pior. Ó, Exatamente. a Eu Beth, costumo a Beth, brincar que até Deus fazia assim. a Beth. Beth, a Beth está falando que você é guerreira, né? E que a xícara é É. linda, porque foi ela que me deu. Obrigada, Ah, eu Beth. quero uma também, eu quero uma também. Que quem não chora não mama. Quem não chora não mama. Viu? Olha que linda. Ó, que bacana. Ó, Viu? o pessoal está falando, a Soraya, não é isso? Você superou tudo isso de Isso. uma forma surpreendente. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Soraya Eu é uma tô grande aqui, amiga. Beijo, você está Soraya. falando e vai passando um filme na minha cabeça aqui, né? Se bobear, é 1 hora só o Instagram, não vai dar tempo. Então vamos agilizar aqui, porque senão o Vamos Instagram lá. já.
Te falei que eu falava a, muito também, né? Ah. as pessoas que estão te vendo agora, que ainda não conhecia, que não te conhecia, né? A Elaine tá aí, ó. Eu também quero. Aqui é a xícara também. Ai, Todo mundo quer a achei. xícara agora. Então é o seguinte: qual o recado? O que a Cristina fala? Parabéns, Rosana. Você é realmente uma guerreira. É lógico. Só de você ver a Rosana sorrindo hoje, gente, ela merece o nosso respeito. Olha, o que você diria para as mulheres que estão te vendo agora e te ouvindo, né? Qual seria o seu recado assim, ó? Se você pudesse falar, ó, a mulher que está apanhando, a mulher que está com medo, a mulher que está quietinha dentro de casa e o inferno na vida dela, ela tem que sorrir para o filho, ela tem que sorrir para o pai dela, para a mãe dela, para os amigos, poucos amigos que ela tem medo de falar. A Janaína está aí. Qual seria o seu recado? Olha, Ademir, primeiro essa questão de ser uma guerreira, deixa eu só falar, senão depois eu esqueço. Eu acho que todos nós, seres humanos, somos, né, de uma certa forma, guerreiros, que essa vida realmente não é, né, bolinha para ninguém, a gente passa muita dificuldade. E às vezes as pessoas falam isso, eu fico até um pouco assim, às vezes até constrangida com esse termo, guerreira, porque, né, eu acho que tem tanta gente, às vezes eu olho para trás, uma vez eu fiz um curso que eu vi uma mulher, meu Deus do céu, as coisas que ela passava, eu falei, o que é isso? O que eu passei não é nada. Mas é guerreira, sim, quando a gente consegue sair de uma situação dessa, cada uma de nós, sabe, que consegue sair ou que enfrenta de uma certa forma, é guerreira, sim, mas eu acho que a gente não pode ficar pegando isso e continuar a vida também guerreando e lutando, não, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar ser feliz. Então, o meu recado, já emendando nessa fala, é entender, gente, que todos nós, né? Eu, você, homem, mulher, e todas nós, mas eu vou falar agora aqui para nós mulheres, temos o direito dessa felicidade, sabe? Temos o direito de uma relação saudável, de uma relação feliz, de uma vida feliz. Esse é o nosso direito. Então, você, mulher, que está passando por uma situação dessa, parecida com essa, não espere, sabe, chegar, porque se você pensa que ele pode te matar, é porque ele pode mesmo, sabe? É. E realmente isso acontece, a gente tem visto isso o tempo todo na televisão, você, Demi, prova disso. Então não espere, sabe, chegar nessa situação. O que vai acontecendo com a gente é que a gente, para agradar o outro, para poder viver em paz, a gente vai abrindo mão de muita coisa, a gente vai abrindo mão da gente mesmo e a gente vai deixando a alma da gente embora, sabe? A gente se É. afasta de quem a gente é, da essência da gente. Aí, E isso ó. vai adoecendo, isso vai tornando a gente mais doente, mais dependente, mais fraco. Então, o que eu posso dizer é isso: resgate quem você é, que você é forte. Nós mulheres, principalmente, Ademir, agora eu vou defender, nós somos muito mais fortes do que nós pensamos que somos. Então, E muito. acredite nisso, sabe? Se for preciso, se você não estiver correndo risco nesse momento, trace uma estratégia para você sair, mas saia desse relacionamento. Deixa eu te falar, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Não adianta É. promessa, não Que adianta o coisa. dia seguinte, ele vai ser um príncipe, ele vai te dar flor, ele vai te dar presente, ele vai prometer, ele vai chorar, mas ele não vai Ô, mudar. Rosana, Infelizmente, olha que o Miller está falando, a enxada neles, a enxada neles mesmo. O povo vai ter que tomar enxada. Deixa eu te falar, nós estamos em 2020 e ainda temos que falar de uma coisa horrorosa como essa, que acontece todo dia. Então, precisamos educação. Educação, educação, educação. educação, educação. Aí eu pergunto para Sim. você, você acredita que vamos sair dessa e vamos ter um mundo menos machista? Eu gostaria de perguntar para você que escreveu esse livro. Você acha que ainda existe esse negócio de machista, o cara achar que ele manda, quem manda sou eu que ponho comida aqui nesse negócio, e você cala a boca? Você acha que existe isso hoje ainda? Achar não, eu tenho certeza, né, Demir? Infelizmente, eu tenho certeza. E uma coisa muito triste que eu tenho visto isso muito acontecendo muito com as adolescentes. Isso me deixa muito triste. Eu até ano passado, quando eu vim, antes mesmo do livro estar pronto, eu fiz algumas palestras em escolas para adolescentes.
eu tinha já proposto, convite, tudo agendado para outras palestras em outras escolas, que eu acho isso importantíssimo, importantíssimo para essas adolescentes, que estão cada vez entrando nos relacionamentos, né, mais cedo e talvez mais despreparadas. Então, aquilo que eu falei lá atrás, quando a gente não está muito preparada, a gente acaba entrando e aceitando, né, esses relacionamentos abusivos. Mas eu sou muito otimista, sou uma pessoa assim, eu acredito muito no ser humano ainda, graças a Deus, sabe? Eu acredito mesmo e acho sim que a gente talvez nós não, né, não estejamos vivos para ver essa sociedade sem essa violência. Mas você está fazendo... Isso é possível para o futuro, para os nossos filhos, né, para a sua filha, Ana Clara, para os nossos netos, nossas netas. Eu acredito sim, Ademir. E depende de cada um de nós que está aí assistindo agora, sabe, que vai assistir não sei quando, né, essa live ou outras lives ou outros programas. E a gente tem que começar agora. Você está fazendo a sua parte. Eu gosto de contar muito a história do beija-flor. Não sei se você sabe que pegou fogo na floresta e aí o leão, a girafa, todos os animais correndo, né? O elefante correndo e saindo embora. E aí o beija-flor ele ia lá no riacho com aquele tamanho de bico que você sabe que tem o beija-flor, né? Tamanhozinho do bico dele. Ele vinha e jogava as gotinhas de água dele em cima daquele fogo. E os animais grandes correndo. Aí o que aconteceu? Aí teve uma hora que a girafa parou, o beija-flor, o elefante, falou, olha, você acha que você vai apagar esse fogo? Jamais. Aí ele falou, eu estou fazendo a minha parte. A minha parte eu estou fazendo. Então você está fazendo a sua, o povo que está aí nessa live está fazendo a parte dela também. Você tem um livro que eu gostaria de pedir para o pessoal, tá certo? Se puderem, entre em contato aí com a Rosana, fala com ela, porque ela vai ter o maior prazer de mandar esse livro para você. E aí, quem sabe, Rosana, esse livro vai ajudar a salvar vidas. Vai ajudar, será não, vai ajudar, né, Rosana? Hoje esse é meu propósito, sabe, Ademir? Então, assim, eu realmente quero muito isso, estou muito empenhada nesse trabalho e te agradeço mais uma vez muito pelo apoio. E também, Ademir, as pessoas que tiverem interesse, né, em adquirir, em comprar o livro, podem visitar o site vidaeverdade.com, também nas redes sociais, no Instagram vocês me encontram, Rosana Reis, Vida e Verdade, e no Facebook. E, Ademir, as pessoas que quiserem te assistir também, como é que elas vão fazer? Como é que pode fazer para te assistir? Tá. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí pro Mário. O pessoal vai colocando o nome da cidade aí. O pessoal que está entrando aí. Mara Trombini, Mara é minha prima Poliana. Poliana comprou um livro meu semana passada. Que Mara legal. também. Já leu o livro, Mara? E aí? Ô, pessoal, quem lê o livro, quiser colocar alguma coisinha, quiser falar alguma palavrinha, pode colocar, viu? Tá. Rosana, e antes de eu te dar a resposta aí, de eu falar como é que o pessoal faz para ver, eu gostaria de sugerir para você, o Rafael Silva está por aí também, a Elaine está de Lavras, eu gostaria de sugerir o seguinte, eu tenho um mestre, um meu professor de Krav Maga, que é defesa pessoal, chama defesa pessoal. Que legal! E ele faz um trabalho maravilhoso para as mulheres se defenderem. Então, ela vai estar praticando esporte e ela vai ter uma forma de se defender. Então, como ele é faz o um nome dele, Ademir? Como é que a gente faz para poder aprender com ele? Eu já vou passar para o Rafael. Que legal. E o Rafael marca. Eu tenho certeza que a live de vocês vai ser muito especial. Vai ser com uma pessoa que passou o que você passou, com o livro pronto, e ele como mestre, como o nosso professor de Krav Maga, que é defesa pessoal para as mulheres. Por quê? Legal demais. Mas eu não quero lutar com ninguém, eu quero chamar. Mas você pode se defender. O Krav Maga não é para você brigar. Com certeza. Não é para você brigar, não. É para você se defender. Né? Quero aproveitar. O Mário tá aí. Tá bom? Manda um abraço. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que está participando, que está aí assistindo a gente.
Semana que vem, Ademir, nós vamos fazer sim com esse seu amigo. E a Aí, semana ele que tá vem aí nós já, ó. vamos ter. Aí, Ah, ele esse tá aí, aqui, ó. opa, estou aqui, legal. Já está É o De Leon. convidado. Já está Ó, convidado, De Leon. A gente vai é, agendar sim uma live. E a semana que olha, vem nós temos uma live com a advogada, que também tem um trabalho muito bacana com mulheres. Nós vamos deixar o convite para vocês depois. E aí, De Leon já está dizendo que é um prazer. Tá de pé. Vamos marcar ó, um dia aí e nós vamos eu divulgar acho que para vai vocês. ser, eu acho que vai ser sensacional a hora que eu, Obrigada porque pela hoje, dica. a hora que ele viu que eu postei, ele já Aham. entrou em contato comigo. Olha lá, Shalom ao pessoal do Shalom. Aí você fala, um abraço a Não, todo mundo. legal demais. Eu tenho certeza que as mulheres que estão me vendo agora vai voltar a autoestima, né? Porque ela vai estar praticando um esporte, ela vai estar cuidando dela e ela vai saber se defender. Não é para brigar. E olha, e para a gente terminar, eu vou te dar a resposta já já. Só queria dizer o seguinte: amanhã, então, 14 anos da Lei Maria 14 da Penha, anos hein? da Lei Maria da Penha. Inclusive, eles vão ter uma live especial também. Depois eu vou colocar no meu site para vocês. Quem tiver interesse em assistir. Hoje estava tendo uma agora há pouco, com a Maria da Penha mesmo. Nós tivemos 2 semanas atrás, uma com o Instituto Maria da Penha, foi bem legal também. Muito interessante. Acho que vale a pena todo mundo conhecer um pouco mais sobre a lei, que É, tanto tem ajudado. Ela tem, pelo menos, Ademir, ela abre esse espaço para a gente falar desse assunto. Hoje nós é, estamos aqui falando desse assunto graças à Lei Maria da Penha, porque é foi isso, através senão. dessa lei que foi abrindo esse espaço para nós, sabe? É, Então nós vamos assim caminhando, né? Passos curtos, às vezes largos, mas nós vamos chegar lá, sim, com certeza, ó, com a ajuda de olha, todos, vamos lá. olha aí, Cailane está dizendo aí, ó. Rosana, você tem interesse em conhecer o projeto? Claro, tenho sim. Inclusive, eu sou pedagoga. Isso para mim assim, é fantástico. Quero conhecer sim. A gente entra em contato no Instagram. Vou querer É, sim, viu, Elaine? Muito obrigada. o Kleiber também. Gleiber entrando aí agora. Oi, Gleiber, tá bom? Muito Olha, obrigada por participar. tá. E para a gente encerrar, porque o papo tá tão bom, porque a gente está falando. Então, Eu sou muito assim, eu sou muito espontâneo. Fico imaginando o que leva um ser humano que falam que diferencia o ser humano do animal é que nós pensamos e o animal não. Mas pelo que a gente está vendo, eu acho que o animal já está pensando para a gente. Porque se você dá amor para um animal, você recebe amor dele. E o ser humano, às vezes você dá amor, dá amor, dá amor, ele vai lá e te mata. E a vida, gente, é uma só. Então, cuidado, cuidado, cuidado e cuidado. Não é isso, Rosana? com certeza, nossa. E olha, gente, eu acho assim, você, né, uma mulher que estiver assistindo, se você conhece também, sabe, Ademir, isso é muito importante, porque às vezes essa mulher não está nos assistindo agora, mas às vezes você que está nos assistindo conhece alguém enfrentando um problema desse, uma situação dessa, né? E assim, é difícil, às vezes a gente não tem como tirar essa pessoa da situação, mas oferecer uma ajuda. Eu acho que se você estiver disposto a ajudar, disposta a ajudar, é deixar sempre, sabe, claro, assim, se precisar, eu estou aqui, se precisar, né, conta comigo, né, eu posso te ajudar, porque quando a gente tem uma mão estendida para a gente, fica bem mais fácil, sabe? Ou pelo menos, assim, menos difícil, né, para a A gente sair Solange, a dessa situação. Solange, a Solange leu o seu livro aí, ó. Então, a Solange te conhece, ela é tua fã. Eu esqueci Beijo. por um minuto. Como é que é mesmo, Solange? Põe aí para mim o nome do seu marido, que eu tenho certeza que o Ademir conhece. Ele é Tá. da Polícia Militar. Ela vai Aham. escrever aí, você vai ver. Com Tá. certeza você conhece, Ademir. Tá bom. Mas, E você acha, para a gente encerrar, que a mulher ela pode mudar a partir deste momento, tirar o sofrimento dela e viver? claro, deve. Toda hora é hora, sabe? Isso que eu falo muito no livro, o tempo todo eu falo no livro isso. Todos os dias você tem uma nova oportunidade, inclusive a capa do livro representa bastante isso, que foi a Camila que desenhou. O Lombardi, aí, ó. O marido da Solange é o Lombardi, da Polícia Civil, da Eu Polícia conheço. Militar.
A Solange é minha amiga. E outra coisa, Rosana, me ajuda a cobrar dela. O Lombardi já me convidou para ir na casa dela comer uma galinhada e ela não me chamou ainda. Que é isso? Deixa passar a pandemia, Ademir. Nós vamos. Ela vai te chamar e me chama também. Nós vamos lá. Então, Ademir, o livro, a capa do livro, que mostra exatamente isso. Para mim, né, no meu significado, é um mundo de possibilidades. Então, a vida é isso. A vida é você ter possibilidades de renovar, de recomeçar, de reconstruir todos os dias, sabe? Quando todos os dias o sol nasce, você também pode refazer, recomeçar. E é esse o convite que eu faço a todas as mulheres, sabe? Olha lá, a Letícia, minha sobrinha, entrando aí. Vamos, sabe? Acreditar nisso, acreditar que existe vida sem violência, existe uma vida para você viver de alegria, de felicidade, que é um direito de todas nós. Olha, por mais que a noite seja tenebrosa, escura, cheia de raios e trovões, amanhã o sol nasce de novo, não é isso, Rosana? Isso aí, vai passar. Amanhã. Muito obrigada, Ademir. E fala aí pra gente, como é que a gente vai te assistir? Olha, a Débora está entrando aí. Pessoal, primeiro amanhã eu não vou estar na TV, eu só volto segunda. Rafael que se lasque lá amanhã. Rafael se vira, não estou nem aí. Eu volto segunda, mas a partir das 11 horas ao vivo. Eu tenho o meu Instagram, Ademir Santos Oficial, que é esse que nós estamos aqui, e a minha página no Facebook e no YouTube é tudo oficial, Ademir Santos Oficial. E falar nisso, Rosana, tá cheio de prêmios que eu vou. Né, nós fizemos sorteio hoje, de alguns para os pais, domingo é dia dos pais. Que legal! Né, para todos os pais. E tem um terno que eu vou sortear também. Vai ser no dia 20. Aí, homem! É só entrar aí, viu, Rosana? Beleza, Felipe, meu filho, dando os parabéns aí também. Obrigada, filho. Maia, mais uma vez. Pessoal, muito, muito obrigada. A gente vai ter que encerrar. Ademir, olha, adorei. A gente precisa marcar um encontro também, tomar um café, viu? Olha, um encontro com café. Agradecer a todo mundo. Eu quero sim, nós vamos lá na casa do Lombardi comer uma galinhada, viu? É só acabar a pandemia. Isso aí, tá aí, Solange, convite feito. Aí a Cristina... feito, convite aceito. Que Deus te abençoe. Eu fiquei muito feliz, pode ter certeza de poder ter entrado aí com você. Agora, tá certo? Infelizmente no começo foi meio, né? Mas graças a Deus, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que você tem um parceiro aqui, viu? Fica com Deus. Obrigada. Boa noite e até qualquer momento. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Ademir. Tchau. Obrigada, Rafael. Tchau, beijo. Olha aí. Aí, pessoal. Que bacana, né? Bacana demais. Falamos aí com a Rosana. Fiquei muito feliz de poder ter falado com ela. O Deleon tá aí. Vai participar, né, Deleon? Você vai participar. Você é um cara que eu respeito muito. E nesse momento tá lesionado nós dois. Mas logo, logo nós vamos voltar. Não é verdade? Olha, gente, agradecer a todo mundo aí. Muito obrigado. Se eu não falei o nome de todo mundo, muito obrigado. Espero que vocês entrem no meu Instagram, Ademir Santos Oficial. E também na minha página do Facebook, Ademir Santos Oficial. Tá bom? E no YouTube também. Deus abençoe. Ótima noite. Final de semana está chegando, não vamos aglomerar. Nós queremos, a hora que acabar essa pandemia aí, nós vamos arrebentar, viu? Eu volto segunda-feira às 11 horas no Alterosa Alerta, primeira edição. Ademir, deixa eu ver. Olha lá, Ademir, não judia do Rafinha, não. É inchada nele, Cristina. Amanhã ele, o Cadu e a Graça que se lasquem, tô de folga. Mas não adianta nada, ter folga não pode fazer nada, não pode fazer nada, né? O Laércio, quem entrou aí? Obrigado. E tamo juntos. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, viu? Boa noite. Vamos pensar uma coisa. Ninguém é de ninguém. Entendeu? A realidade é essa. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Então, respeite as pessoas. Respeite a mulher, respeite a criança, respeite o idoso, respeite-se, você mesmo.
Você tem que respeitar você. A partir do momento que você se respeitar, aí você respeita todo mundo, os animais, todo mundo, viu? Beijo no coração. E ó, até a próxima. Agradecer que sou sua fã. Você é bom demais. Quem que é? Josi. Obrigado, Josi. Beijo no coração. Tchau, gente. Tamo juntos. Inchada neles. Boa noite.